que está acontecendo é o seguinte, tá? Não vou enrolar você, não. A imprensa de La Plata, principalmente, aponta que o Estudiantes vai entrar com recurso na Conmebol para revogar a anulação do cartão do Gonçalo Plata. Ou seja, o Estudiantes não concorda com o fato de o cartão ter sido bem anulado, aliás, pela Conmebol. E o Flamengo faz o seguinte, não, tem e-mail aqui da Conmebol, então ele vai entrar em campo. E tem que entrar em campo mesmo e tem que comprar essa briga, né? Porque já basta o que aconteceu no Maracanã no jogo da última quinta-feira, né? Aquele escândalo que foi a arbitragem do péssimo colombiano Andrés Rojas, né? Uma arbitragem canalha, aliás, do colombiano que operou o Flamengo sem anestesia em pleno Maracanã. Então, de um lado você tem o Estudiantes querendo a revogação desse cartão anulado do Gonçalo Plata, bem anulado, aliás, e a gente vai falar sobre o porquê mais adiante. E você tem o Flamengo entrando na história falando, não, peraí, eu tenho um documento, está documentado aqui a história de que o Plata pode jogar. Então ele vai para o jogo, tá, pessoal? Ele vai para o jogo. Não tem essa, a não ser que a Conmebol seja parcial na história e tome partido do Estudiantes para uma anulação dessa história toda, o que eu acho, aí é opinião, particularmente, não vai acontecer. Eu vou falar mais sobre isso nesse... A guerra, esse clima de guerra, é a zona de conforto do Estudiantes. Por quê? É só ver o que aconteceu no passado. Inclusive, tem perfil em outra rede social divulgando o hotel onde o Flamengo vai ficar em Buenos Aires. O Flamengo vai antes para Buenos Aires, né? O que é um absurdo, né? Aliás, é uma burrice torcedor ir à porta de hotel e ficar soltando o rojão hoje em dia, né? Porque todas as janelas têm isolamento acústico, né? Então não dá para ouvir nada do que está acontecendo lá fora. Então os caras podem ir lá, ficar soltando o rojão, aquela coisa toda, para não deixar a delegação do Flamengo dormir, mas isso não vai acontecer, tá? Então já tem perfil divulgando de forma canalha também, né? Os caras vão estar em tal lugar como se fosse quase que uma ameaça, né? Quase não, implicitamente é uma ameaça essa, né? Uma coisa bizarra. E por que eu falo que a guerra é a zona de conforto do Estudiantes? O Estudiantes sempre foi um time violento, sempre foi, né? E tem uma história que eu vou contar para vocês agora, que é o caso mais estarrecedor no que diz respeito a isso. O Estudiantes foi tricampeão da Libertadores em 68, 69 e 70, era o time de um técnico chamado Oswaldo Zubeldia, né? E ganhou com a arbitragem, assim, ajudando pra caramba, principalmente em 68, quando ganhou em cima do Palmeiras, né? E aí, pessoal, em 69, o Estudiantes disputou a final do Interclubes contra o Milan da Itália, né? Teve um jogo, naquela época havia um jogo na Europa, outro jogo na América do Sul, né? E o Milan venceu tranquilamente lá na Europa e veio a La Plata para jogar a partida de volta. E foi uma pancadaria, foi uma coisa selvagem que aconteceu em La Plata. Inclusive, 3 jogadores do Estudiantes foram presos depois do jogo. Não é que eles foram presos na Itália, os italianos ficaram revoltados com aquilo, não. Eles foram presos na Argentina, porque foi uma coisa completamente descarada. Os caras saíram do campo imediatamente para a cadeia, de tanto que bateram nos jogadores do Milan, tá? E assim, aí você vai falar assim, pô, mas isso é 1969. Gente, a gente está em 2025 e eu não esperava nunca mais ver uma arbitragem como a que eu vi no Maracanã, como a que nós vimos todos. Deixa aqui nos seus comentários a impressão que você teve sobre aquela canalice. Eu achei que eu nunca mais fosse ver uma arbitragem desse tipo em Copa Libertadores da América. O máximo que eu achei que dava para acontecer foi o que aconteceu contra o Olímpia no Defensores del Chaco em 2023, naquela arbitragem horrível do caseiraço Vilmar Roldan, também da Colômbia. Mas com o VAR ainda, imagina acontecer tudo isso, essa sucessão de erros que aconteceu no Maracanã, ainda mais com o quarto árbitro dando letra para o técnico Eduardo Domingues sobre tirar jogador porque ia ser expulso, no caso Gomes, lateral direito da equipe dos Estudiantes. Isso eu nunca vi, cara.
Isso eu nunca vi. Então, em pleno 2025, a gente vê que ainda há brecha para esse tipo de artimanha, né? Com a conivência da arbitragem, aliás, estimulada pela arbitragem. Então eu não duvido de nada, assim. A Libertadores tem dessas. À medida que o tempo foi passando, o time que joga mais bola, ele... Te mando 10. Faz 300 para mim? Você me mandou 10 reais e quer que eu faça... À medida que o tempo foi passando, o time que joga mais bola, ele invariavelmente prevalece, né? Não tem mais aquela história de bater escanteio com policial com escudo, né? Porque torcedor jogava de tudo em cima dos jogadores. Sem jogar uma partida como o Flamengo foi jogar contra o Cobreloa em Santiago em 1981, e os carabineiros, né, são os policiais chilenos, né, soltando cachorro em cima de jogador do Flamengo e tal. E isso não tem mais, é verdade. Mas a má intenção continua. Eu não vou falar aqui que houve deliberadamente um complô da Conmebol, porque eu não tenho essa informação. Seria leviano da minha parte, seria até jogar para você uma situação para você ficar mais revoltado ainda, e não é esse o objetivo. O objetivo aqui é informar, contar a história e explicar o que está acontecendo, mas a má intenção foi clara, né, da arbitragem do Andrés Rojas no jogo entre Flamengo e Estudiantes. Então, assim, virou esse clima de guerra, de rivalidade. E isso é melhor, penso eu, para os argentinos, porque essa é a zona de conforto deles. Tá? Não vou generalizar, falar todos os argentinos, não, de forma nenhuma, gente. Esse negócio aqui de Argentina versus Brasil não cola aqui no canal, tá? O que cola é a gente trazer o contexto histórico e falar o que está rolando nos bastidores. O Flamengo já sofreu uma derrota importante nos bastidores com a escalação de Piero Mazza para apitar a partida contra os Estudiantes na próxima quinta-feira. Para quem não sabe, para quem não assistiu ao vídeo de ontem, Piero Mazza é justamente o árbitro que marca um pênalti inexistente para o Estudiantes no confronto contra o Cerro Porteño em Assunção. Ou seja, o Estudiantes jogou 2 partidas no mata-mata da Libertadores fora de casa. Em ambos os casos, o time da casa foi operado pela arbitragem. E o Piero Mazza foi o pai da criança, né? E aí é, no mínimo, falta de sensibilidade da Conmebol escalar esse cidadão de novo para um jogo de Estudiantes. Falar, peraí, você errou lá pró esse cara? Não, você não apita. Você não apita. Você pode apitar outro jogo. Até para mim ele tinha que ter sido suspenso. Mas você vai apitar outro jogo. E aí eu acho muito esquisito tudo o que está acontecendo no que diz respeito à escala, e a sacanagem começa na escala, quando eu vejo o Esteban Ostojic, bom árbitro uruguaio, talvez o melhor da América do Sul, para mim são os 2 melhores da América do Sul hoje. Ele e o Facundo Telo, só que o Facundo Telo é argentino, não poderia apitar essa partida. O Esteban Ostojic vai apitar o confronto dos argentinos, entre Racing e Vélez. O Racing já venceu por 1-0 jogando no José Amalfitani. Por que não pegar o Esteban Ostojic, que é uruguaio, ou seja, neutro na história, colocá-lo no jogo do Flamengo Estudiantes, porque a arbitragem já foi horrível no jogo de ida. Então você fala, não, peraí, eu vou pegar o melhor aqui e colocar, aí não tem reclamação, nada. Né? Eu achei muito estranho. O Andrés Matonte, que é bom árbitro também, outro uruguaio, vai apitar o jogo do Palmeiras contra o River Plate. E aí no jogo do São Paulo eles botaram Alexis Herrera, cara. Isso aí é outro, que é um horror. Ele vai apitar o jogo do São Paulo contra a LDU. O São Paulo, muita chance de ser complicado também pela arbitragem. É uma pena que isso aconteça. A arbitragem no Brasil é horrível, mas na América do Sul também tem sido horrível, com a conivência, claro, da Conmebol. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.